Olá, gente. A aula de hoje vai ser sobre sistematização da assistência de enfermagem, certo? Então, eu fiz uma aulazinha aqui bem tranquila para vocês, certo? Meu nome é enfermeira Tarsila, sou enfermeira do trabalho, certo? Eu sou professora, né? E estou aqui para, participar aqui junto com vocês de um tema que sempre cai em concurso, tá? Então, vamos lá. Sistematizar a assistência. Ela é uma atribuição do profissional de enfermagem, independentemente de em qual serviço ele está inserido, né? No público, filantrópico ou particular. A sistematização ele deve ser feita por meio do processo de enfermagem. Então, o que isso significa? A sistematização é a base científica oriunda das teorias de enfermagem. O processo de enfermagem é a parte operacional, ou seja, né, o método. Então, segundo a resolução 358 de 2009, o processo se organiza em 5 fases, né? Então, quais são essas fases? Primeiro, a coleta de dados, o diagnóstico de enfermagem, o planejamento de enfermagem, a implementação da assistência de enfermagem e a avaliação, né, da assistência também de enfermagem, ok? Então, eu coloquei aqui o que é que pode causar um êxito ou uma frustração, certo? Nessa operacionalização da SAI. O êxito, contribuindo com o êxito, né, no modelo de assistência de enfermagem, né, integral, né, dispondo da educação permanente, tem que ter, né, e contando com o dimensionamento ideal de recursos humanos, né, isso aí eu vou falar quase lá no final, que é humanamente assim, gente, é pouquíssimos locais que tem um dimensionamento correto, né? A gente sabe que desde a Guerra da Crimeia, lá com Flores, então era inviável o número de enfermeiras para o número de feridos, né? Então a gente já tem essa falha desde o início, né? Desde o princípio, né? Então tem muitos locais que você acaba, né, ficando com 30 pacientes, 40, enfim, né? Então, humanamente impossível, né, você ter um êxito de uma SAI aonde não existe um bom dimensionamento, né? Então, uma das maiores falhas é a questão dos recursos humanos. E, no caso, a frustração, né? Não contando com o dimensionamento, então ele coloca como um primeiro tópico, gerando essa sobrecarga de trabalho, né, os profissionais cansados, gera sofrimento psíquico na equipe também, membros da equipe de enfermagem adotando processos de enfrentamento diferentes, né, acaba que eles vão seguindo, né, eles vão aquilo que eles acham, né, mais viável, né, então auxiliar o técnico, né, enfermagem, não legitimando a estratégia, né, de enfrentamento, né, do enfermeiro, retomando o modelo de assistência de enfermagem funcional, sentindo-se confiante na qualidade de sua assistência, ao compará-la com a prescrita pelo enfermeiro, né, e às vezes, muitas vezes, ele nem checa esses cuidados, já que ele não faz, né, assumindo o papel do enfermeiro no planejamento e coordenação da assistência de enfermagem apoiados na prescrição médica. O enfermeiro sente-se culpado, né, pela instituição ao não conseguir realizar essa SAI e realizando uma SAI ilusória, né? Vai ter a questão de conflitos, ok? Sente-se impotente, comprometendo a qualidade assistencial e viabilizando o exercício profissional do enfermeiro, né? Então, que é um dos quesitos, né, primordiais, né? É a questão do dimensionamento. Então, eu tenho um histórico de enfermagem, um diagnóstico de enfermagem, o plano assistencial e a prescrição de enfermagem, evolução e prognóstico de enfermagem, né? Então, eu tenho um preenchimento dos protocolos com geração de problemas, né? O histórico de enfermagem, definição de diagnósticos para o diagnóstico de enfermagem, diferente diagnóstico médico, intervenções de enfermagem, plano assistencial e prescrição de enfermagem, e checagem das intervenções, evolução e prognóstico de enfermagem. Então, as fases da sistematização da assistência de enfermagem são 5, coleta de dados, que é o histórico de enfermagem, o diagnóstico de enfermagem, o planejamento, a implementação da assistência de enfermagem e a avaliação. Então, na resolução 358 de 2009, é apresentado um método científico, né, que vai ser bastante utilizado para a sistematização da assistência de enfermagem, denominado processo de enfermagem. Então, segundo a resolução do COFEM 358 de 2009,
O processo de enfermagem é organiza em 5 etapas, né? Interrelacionadas, interdependentes e recorrentes, tá? Então, no artigo 1º, o processo de enfermagem deve ser realizado de modo deliberado e sistemático em todos os ambientes públicos ou privados em que ocorre o cuidado profissional, né, de enfermagem. Os ambientes de que trata, né, este caput deste artigo refere-se às instituições prestadoras de serviços de internação hospitalar, instituições prestadoras de serviços ambulatoriais de saúde, domicílios, escolas, associações comunitárias, fábricas, entre outros. Gente, eu nunca vi uma fábrica, né? Já fui enfermeira do trabalho, né? Já fiz palestras, né? E uma coisa que eu tinha maior, né, vontade de fazer era uma sistematização para as empresas, né? Não existe para os colaboradores, né? Aí também vai depender do grau de risco, né? Então aí tem que ser bem específico, né? Não existe, né? Não tem, não. Então, quando realizado em instituições prestadoras de serviços ambulatoriais de saúde, domicílios, escolas, associações comunitárias, entre outros, o processo, né, de saúde e de enfermagem corresponde ao usualmente denominado nesses ambientes como consulta, né, de enfermagem. O histórico de enfermagem ou coleta de dados é constituído por entrevista e exame físico. A entrevista investigará a situação de saúde do cliente ou da comunidade, identificando os problemas e necessidades de intervenções. Já o exame físico consiste na inspeção, palpação, percussão e ausculto, tá? Que necessita de conhecimento teórico e habilidades técnicas apropriadas para a sua reabilitação. Então, o enfermeiro no diagnóstico, né? Ele analisa os dados coletados e o estado de saúde do indivíduo, através da identificação e avaliação dos problemas de saúde presentes ou em potencial. Serão elaborados de acordo com os protocolos da instituição, os mais utilizados, né, no caso, a NANDA, tá? Então, no planejamento de enfermagem, é determinados os resultados esperados de maneira específica, identificado as intervenções necessárias para alcançar os resultados. E as intervenções elaboradas, né, no planejamento devem ser direcionadas para alcançar os resultados esperados e prevenir, né, resolver ou controlar as alterações encontradas durante o histórico de enfermagem e diagnóstico também de enfermagem. No planejamento de enfermagem, eu tenho uma unificação aqui, tá? Então, existem diversos sistemas de classificação para intervenções de enfermagem, mas o mais utilizado no Brasil, né, é o Nursing Intelligence, né, Classifications, não sei falar inglês, tá? Pelo amor de Deus. É o NIC, né, mais fácil, né? E a Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem, que é a CIP, né? Então, ela unifica aí, né, o NANDO, o NIC, o NOC, tá? E os outros, né, etc. Baseado no julgamento clínico e conhecimento do enfermeiro para melhorar, gente, os resultados do cliente, certo? E também o NOC, né, para a classificação padronizada dos resultados dos clientes, que avalia o estado, comportamento ou percepção do cliente ou família, permitindo a qualificação do seu estado. A implementação de enfermagem, ok? Trata-se da concretização do plano assistencial, realização das ações ou intervenções determinadas na etapa de planejamento de enfermagem. Na implementação da assistência de enfermagem, as prescrições de enfermagem são ações realizadas nessas etapas do processo de enfermagem documentadas pelo enfermeiro, visando a monitorar o estado de saúde a fim de minimizar riscos, resolver ou controlar o problema, auxiliar na vida diária, promover a vida e promover a saúde. Itens necessários de uma prescrição de enfermagem, né? Prescrições devem ser completas e objetivas, o que fazer, como fazer, quando fazer, onde fazer, com que frequência fazer. É importante ressaltar aqui, para cada diagnóstico de enfermagem, deve haver um resultado esperado. Para alcançar cada resultado, o enfermeiro deverá prescrever cuidados de enfermagem. A avaliação de enfermagem, processo sistemático e contínuo, de verificação de mudanças nas respostas da pessoa, família ou coletividade, em determinado momento do processo de saúde-doença, para determinar se as ações, né, ou intervenções de enfermagem alcançaram o resultado esperado, a verificação da necessidade de mudanças ou adaptações em alguma das etapas do processo de enfermagem, a avaliação de enfermagem,
São utilizados indicadores para qualificação de avaliação, ou seja, ausente ou presente, melhorado ou piorado, mantido ou resolvido. Nessa etapa, está a evolução de enfermagem, né, que é a avaliação a cada 24 horas. Então, nesta etapa, está a evolução de enfermagem, certo? Que é a avaliação a cada 24 horas. Ou, né, se você, no caso, avaliou o paciente, evoluiu, né, e com pouco tempo piorou, então, nesse caso aí, né, você complementa, né, ou em tempo, ou então coloca o horário, né, que aconteceu, tá? Então, dentre as atribuições dos técnicos, especificamente na fase de implementação de enfermagem, estão realizar os cuidados prescritos pelo enfermeiro, realizar anotações relacionadas às intervenções, atividades prescritas pelo enfermeiro, sejam elas independentes, dependentes ou interdependentes, lembrando que fornecem dados importantes ao enfermeiro e à equipe multidisciplinar para a realização, avaliação e evolução do paciente. Então, gente, é importante, dentre as atribuições, vou repetir de novo, dos técnicos especificamente na fase de implementação, certo? Na fase da implementação, realizar cuidados prescritos pelo enfermeiro e realizar essas anotações relacionadas às intervenções e atividades prescritas pelo enfermeiro, sejam elas, né? No caso, dependem ou não dependem, lembrando de fornecer esses dados ao enfermeiro e à equipe multidisciplinar para a realização da avaliação, a evolução do paciente, né? No caso da implementação, os técnicos, né, vão ajudar bastante, né, nesse processo, tá? Registro da anotação técnica da equipe de enfermagem. As anotações de enfermagem, elas vão fornecer dados que irão subsidiar, né, o enfermeiro no estabelecimento do plano de cuidados, prescrição de enfermagem, suporte da análise reflexiva dos cuidados ministrados, respectivas respostas do paciente e resultados esperados e desenvolvimento da evolução de enfermagem, a sistematização da ciência de enfermagem, exemplo, né? Um exemplo, febre, o problema é febre, o diagnóstico, hipertermia relacionada ao aumento da temperatura corporal, intervenções monitorar os sinais de hipertermia, administrar antitérmico prescrito e orientar a ingestão de líquidos. Resultados, termorregulação, nível de conforto e hidratação, tá? Perda ponderal de peso, um exemplo, nutrição desequilibrada, menos que as necessidades corporais, o diagnóstico e as intervenções. Incentivar a alimentação e orientar quanto à necessidade, né, de uma boa ingesta, tá? No caso, correta alimentação, os resultados e recuperação da massa corporal. Aqui eu tenho outros, tá? Exemplos, você pode dar uma lidinha, certo? Prescrição. A precisão quer dizer, a informação deve ser exata, com dados subjetivos ou objetivos, tá? Lá na frente eu vou falar um pouco sobre isso. Claramente discriminados. Além disso, é imprescindível fazer a distinção se a informação registrada foi observada no paciente ou relatada por ele. Usar a grafia correta, bem como somente abreviações de símbolos aceitos pela instituição, de modo a garantir a interpretação precisa, certo? E adequada da informação, ok? A concisão, fornecer as informações reais e essenciais de uma anotação. Uma anotação curta e bem redigida é mais facilmente assimilada do que uma longa e relevante, tá? A eficácia, os registros devem conter informações completas e pertinentes para a continuidade da assistência ou para condutas, né, a serem tomadas, tá? A atualização, a demora na anotação de uma informação importante pode resultar em omissões graves e atrasos no atendimento ao paciente. As decisões e condutas sobre a assistência e os cuidados de um paciente são baseados em informações atuais. A atualização, sempre anotar em prontuário logo após a realização do procedimento, atendimento, observação ou encaminhamento. A questão da organização, registrar todas as informações em formato adequado e em ordem cronológica. A confidencialidade, as informações sobre o cliente só deverão ser transmitidas mediante o entendimento de que tais dados não serão divulgados a pessoas não autorizadas. A lei protege as informações sobre o cliente, né, que esteja sob cuidados profissionais de saúde. Então, o profissional de enfermagem é obrigado por lei e pela ética a manter confidencialidade de qualquer informação relacionada à doença e ao tratamento do cliente. Então, anotações de enfermagem são dados brutos, tá?
é elaborada por toda a equipe de enfermagem, referente ao momento, dados pontuais, registro e observação. Já a evolução de enfermagem são dados analisados, privativo do enfermeiro, referente a um período de 24 horas, dados processados e contextualizados, registro, reflexão e análise dos dados, certo? Então, aqui eu tenho, esses princípios devem guiar a atuação de todos os profissionais de saúde nos diferentes níveis de atenção. Aqui que eu estou falando para vocês é para a questão do dimensionamento, né? Como aplicar SAI se o dimensionamento está errado, né? Então, você tem que escolher o paciente. É como se fosse mais ou menos assim na época do Covid, né? Na época que estava, né, bem complicado, e você tem que escolher qual paciente vai salvar, mais ou menos isso, né? O enfermeiro chora disse para empurrar bem, certo? Então, é meio complicado, escolher qual pior, né? A avaliação de enfermagem é uma atribuição privativa do enfermeiro, além de se constituir, né, em um dever, deve, né, e de acordo, né, esqueci de colocar, tem que ser de acordo com o Código de Ética e demais legislações pertinentes. Resolução COFEN 358/2009, esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições contrárias, em especial a resolução COFEN 2002, tá? 272/2002. Determina que a implantação da SAI seja incumbência, né, incumbência privativa do enfermeiro, e ressalta a importância e a obrigatoriedade da sua implantação. Então, o enfermeiro, gente, ele tem que ser educador, tá? Então, eu coloquei vários quesitos aqui. Ações do enfermeiro educador, pesquisas, ministrar palestras, mobilização social, discussão de casos com a equipe, elaboração de protocolos, educação em saúde. No caso também, um educador em termos de saúde, ele também tem um papel importante, né, na saúde preventiva, na promoção, né, principalmente pacientes crônicos. E outra atividade é a orientação de paciente e família, certo? Sobre, né, as atividades educativas. E na resolução 358/2009 é apressado um método científico para a sistematização da assistência de enfermagem, né? Denominado processo de enfermagem. O processo de enfermagem é o levantamento de dados, o diagnóstico, o planejamento, a implementação e a avaliação, né? Organizar e sistematizar os cuidados de enfermagem, tá? Então, 5 passos para a investigação segundo Álvaro, né? Então, lá na coleta de dados, no histórico de investigação, que é a primeira fase do processo de enfermagem, nós temos a coleta de dados, a validação dos dados, o agrupamento dos dados, identificação de padrões e registro dos dados. Então, aqui na coleta dos dados, nós temos dados diretos e indiretos. Os dados diretos são aqueles coletados diretamente do paciente por meio da anamnese do exame físico. E os dados indiretos são aqueles obtidos por meio de outras fontes, como familiares, prontuários, registro de outros profissionais da equipe, resultados de exame, entre outros. Já os dados, eles podem ser classificados em 2 categorias, o objetivo e o subjetivo. O objetivo, que é o que é observável, né? E o subjetivo, que é o que a pessoa afirma. A validação dos dados, o enfermeiro deve comprovar se os dados coletados estão corretos. É importante ressaltar que não se deve jamais fazer presunções, tá? A Florence Nightingale, né, ela, né, no caso, ela coletou os dados no agrupamento de dados, né, inventou um diagrama, né, de área polar, introdução, né, nos hospitais militares, né, então baixou muito a questão da mortalidade dos soldados, né, então começou a banhá-los, trocar curativos diariamente, alimentá-los, tá? Então, tudo isso teve uma baixa queda de mortalidade devido às infecções, né? A maioria das mortes eram causadas pelas infecções. Então, para entender os pensamentos de Deus, precisamos estudar a estatística, porque a estatística mensura seus propósitos, né? Ela é show. Então, assim, agrupamento dos dados. Os dados devem ser agrupados em conjunto de informações relacionadas. É o momento em que o enfermeiro deve utilizar pensamento crítico e julgamentos com base em evidências. A identificação dos padrões, né? A partir dos dados listados, o enfermeiro deverá identificar as impressões iniciais dos padrões de funcionamento humano e decidir o que é relevante, direcionando a investigação para a aquisição de mais informações.
ou seja, procurar os fatores que contribuem para a criação do padrão. Comunicação de registro de dados. Os dados significativos ou anormais devem ser registrados e comunicados. Essa ação assegura que os outros membros da equipe interdisciplinar tenham conhecimento da situação do paciente, garantindo a detecção precoce dos problemas e a intervenção adequada. No diagnóstico de enfermagem, os familiares de enfermagem, no diagnóstico de enfermagem, estou lá dos familiares. Os diagnósticos de enfermagem são os julgamentos clínicos sobre as respostas de um indivíduo da família, da comunidade, a problemas de saúde reais ou potenciais, e vão proporcionar, que proporcionam as bases para a seleção de intervenções de enfermagem e para alcance de resultados pelos quais os enfermeiros são responsáveis. Quando se utiliza a taxonomia NANDA, o enunciado diagnóstico, assim como a definição, é fornecido por ela. Desse modo, o enunciado diagnóstico sempre deve ser escrito na íntegra, conforme encontrado nessa taxonomia. Em cada diagnóstico de enfermagem só pode haver um título de diagnóstico, tá? Ok? Então, exemplo, enunciado diagnóstico, alienação urinária prejudicada, fatores relacionados, infecção do trato urinário, obstrução anatômica, múltiplas causas de danos sensório-motores, definição, distúrbio da eliminação da urina, características definidores, incontinência, urgência, nictura, hesitação, frequência de desúria e retenção. Então, esses diagnósticos, eles são voltados, para a questão do presente, certo? Então, assim, esses problemas, também potenciais, voltados para o futuro, que podem ser sintomas de disfunções fisiológicas, comportamentais, psicossociais ou espirituais, certo? Ok? Então, o planejamento de enfermagem é promover a comunicação entre os cuidadores, direcionar o cuidado e a documentação, criar um registro que pode ser usado posteriormente em avaliação e pesquisas e em situações de cunho legal, fornecer documentação das necessidades de atendimento de saúde com a finalidade de reembolso do seguro. Na implementação da assistência, deve resultar em benefício para o paciente, ser respaldado na investigação, na anamnese do exame físico e na identificação dos diagnósticos de enfermagem e a partir de um planejamento individualizado, certo? Então, diagnósticos, resultados esperados e prescrição de enfermagem. Diagnóstico e enfermagem, resultado esperado, prescrição de cuidados de enfermagem e implementação da assistência. E a avaliação de enfermagem, cabe reforçar que mesmo sendo considerada a última etapa do processo, tá certo? De enfermagem, a avaliação não conclui, pois deve levar à reavaliação que resulta em reinício do processo, certo? Então, eu tenho aqui um exemplo, Eu trouxe aqui alguns exemplos, a gente vai discutir aqui alguns. Auxiliar a administrar medicamentos, Ok, monitorar sinais vitais, com ênfase na temperatura, dependendo, no caso, deve estar em febre aí, uma curva térmica, no caso, poderia ser. Realizar essa aplicação de compressão úmida, certo, E tá trocando, quando necessário, tá trocando isso aqui, tá, gente? Tem que ter o tempo aqui de troca. Avaliar nível de consciência, certo? No caso, não só o nível de consciência, poderia suspeitar de febre, certo? Mas existem outros fatores, oligúria, tá? Aí, no caso, eu tenho febre ou hipotermia, enfim, tá? Não é só consciência. Avaliar registrador, essas características importantíssimas. Prestar auxiliar na higiene oral, remover, estímulo ambiental nocivo, auxiliar na rejeição íntima, sempre necessário, respeitando a privacidade. Estimular o autocuidado, banho de aspersão, que é de chuveiro. Aqui tem outro tipo de modelo, eu peguei alguns modelos, Então, aspirar secreções, comunicar aspecto da lesão, estimular estímulo respiratório, fluidificar secreções, higienizar o couro cabeludo, implementar cuidados de aspiração, implementar cuidados de sono nasentérico. Gente, sobre essa questão do higiene do couro cabeludo 2 em 2 dias, dependendo do paciente, O ideal é higienizar o cabelo todo dia, Mas se não der, o paciente for grave, então você vai fazer de acordo com o que for mais conveniente, certo? Manter a cabeceira elevada, o ideal é colocar aqui, os graus, manter curativo externo livre e seco, manter curativo úmido, manter, que existe curativos secos e úmidos.
observar sinais de infecções, oferecer hidratante à pele, realizar banho, né? Esse uma vez ao dia, esse banho no leito, gente, porque existe muitos pacientes a poucos profissionais, mas não é uma regra dizer que o paciente só tem que tomar um banho ao dia. Não é regra, certo? O problema é que o banho no leito, como é mais trabalhoso, então é uma vez ao dia, tá? Realizar curativos, no caso, já até falou aqui também sobre curativos secos e úmidos, né? Tá até repetindo um pouco. Realizar a higiene perineal após cada evacuação, né? Essa questão aqui eu achei até meio estranha, tá? Prescrição de enfermagem tem medicamentos, né? Aqui, gente, medicação não é cuidado de enfermagem, tá? No caso, isso aqui já é prescrição médica. Então, administrar para anestésica a pressão médica, verificar se está vitais anortos, ok. Caminhar para o banho, ok. Tracotomia se necessário, né, ok. Realizar lavagem intestinal, também pressão médica. Então, tem que ter muito cuidado para não misturar, tá? Quando você não faz o cuidado, né, geralmente circula, tá? Não faz o cuidado, circula, ok? Aqui eu coloquei alguns vídeos, né, para vocês assistirem. Vou finalizar essa aula. Acho que os sentimentos se perdem nas palavras, todos deveriam ser transformados em ações que tragam resultados. E foi um prazer, né, participar aqui com vocês nesse momento e até mais.